Seja bem-vindo a mais um Salvo Conduto Podcast. Hoje aqui com a honrosa presença do professor Nidal Ahmad e também do professor Jamil Chain Alves. Nós vamos falar sobre acordo de não persecução penal. Vai ser incrível, mais uma grande aula do Salvo Conduto Podcast. Bom dia, Jamil, como vai? Bom dia, João. Bom dia, Rodrigo, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Especialmente aqui, bom dia ao professor Nidal. Uma honra recebê-lo. Professor Nidal é o mago da OAB. Recebi várias mensagens. É verdade, recebi várias mensagens. De verdade mesmo. Sério? Pessoal falando, devo minha aprovação na OAB ao professor Nidal. Então, fico especialmente honrado, feliz de recebê-lo. Imagina, eu que me sinto honrado de ser convidado por vocês. Eu tenho acompanhado esse podcast, esses episódios, né? E eu aqui também expor a minha admiração, Jamil. Eu diria que o Jamil talvez seja o juiz mais elegante do Brasil. Ó, disparado, né? Eu até não sabia que roupa vir, né? Viu? Achei uma camisa lá e vi. Muito obrigado. Ele já deu até aula de como dobrar o leicinho. Viu? Olha aí, ó. Né? Eu quero aprender isso. Mas também porque eu leio, Jamil. Né? Eu estudo pelo livro do Jamil, aquele livro da capa azul ainda, acho que não sei se ainda continua com a capa azul. É um livro max formato, né? E, cara, é um livro completo. Né? Então, para mim, é uma honra de estar aqui em frente do autor de quem eu acabo me inspirando para dar as minhas aulas, para também gerar o meu conteúdo. Né? Então, para mim, hoje é um dia de muita alegria. E a minha felicidade de conhecer o João Raposo também, que é advogado criminalista. Conversamos bastante antes de iniciar o podcast. Né? E, cara, muito, muito obrigado por vocês terem me convidado. Eu que agradeço, com certeza vai ser fantástico. Nós vamos conseguir falar bastante sobre acordo de não persecução penal, que é um assunto que cai muito nas provas de OAB e também nas provas de concurso público. Certo. E é um assunto do dia a dia do advogado, né? Desde 2019, aí, que entrou o pacote anticrime, veio o acordo de não persecução penal, a gente teve que aprender a negociar ainda mais com o Ministério Público. Agora, antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para o Jamil, por favor, trazer a notícia do dia. Sim. A questão da elegância, o lenço, é uma técnica, porque aí a pessoa fica prestando atenção no lenço, na roupa, e se distrai nas besteiras que eu tô falando, entendeu? Aí ela se distrai, fica ali olhando tal, no visual ali e tal. Exatamente. É a segunda que ele falou. É a segunda, né? Uma pergunta do mago. Não é essa ver agora. Mas eu pensei em falar sobre uma questão bastante polêmica, que é a seguinte. A pessoa que se autodeclara trans, ela tem direito de escolher se ela vai cumprir pena num estabelecimento prisional masculino ou feminino. E basta a autodeclaração. Então, é uma pessoa que nasceu biologicamente do sexo masculino. Se ela se autodeclarar uma mulher trans, tem direito de cumprir pena, então, no estabelecimento feminino. Mas aí eu sei o que você está pensando agora, que é o seguinte. Quer dizer, então, que eu sou homem. Então, ao ser preso, basta eu alegar que sou trans e vou cumprir pena, então, num estabelecimento feminino? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso é algo raríssimo. Raríssimo a ponto de 15 anos atuando na execução penal, eu nunca vi isso acontecer. Mas vamos imaginar que isso viesse a acontecer. Mesmo que alguém fizesse isso, se houver dúvida sobre a veracidade dessa autoalegação, que pode ser levada ao conhecimento do juiz por outros presos, por qualquer policial penal, né, o agente penitenciário, ou qualquer outro meio, o juiz da execução penal, então, ele pode instaurar uma investigação para verificar se a pessoa realmente é trans ou não, ou se ela mentiu. E se verificar que ela não é trans, aí ela vai ser destinada ao estabelecimento prisional adequado ao gênero dela. E responde por falsidade ideológica também, né? Imagino. Sim, é que isso é algo que eu nunca vi, para falar a verdade, na prática acontecer, sabe? Porque é semelhante àquelas pessoas que se autodeclaram negras para participar de concurso público, né? Ou para participar de vestibular.
Também tem aquela questão de cotas, né? Também, muitas vezes. Mas, vindo nesse viés do que o Jamil falou, se tu for hoje, nos Estados Unidos, está acontecendo um fenômeno interessante. O Trump, ao assumir, ele não. Agora, os estabelecimentos carcerários, o cumprimento de pena, cada um com seu gênero, não tem essa de você dizer que é trans, né? Se você biologicamente for homem, cumpre com homem, se é biologicamente mulher, cumpre com mulher, até onde eu li essas notícias. Sim, exatamente. Né? Então, tu vê, há uma tendência, né, se isso se disseminar, de ter essa, que eu acho que esse é um problema, né? Porque se a pessoa se declara e ela realmente é uma pessoa trans, e isso tem reflexos também não só na execução penal, mas se tu for ver até mesmo em tipificação de conduta com o feminicídio, hoje está pacificado praticamente que a Lei Maria da Penha, se for do gênero, se declarar gênero feminino, se aplica. Então tem todo reflexos não só no cumprimento da pena, mas também reflexos jurídicos muito mais. Pegar agora o Acordo de Não Persecução Penal, falar se homofobia não pode. Se tiver vinculado algum crime que envolva, não cabe ao Acordo de Não Persecução Penal, segundo o entendimento do STF. Inclusive, quando o crime é praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, não cabe a NPP também. E aí, se a vítima for uma mulher trans, eventualmente não vai poder se aplicar ao NPP. Teoricamente, exatamente isso. Então, tu passa nesse... Primeiro porque consideram que não seria... O MP teria, apesar como é direito subjetivo, não é direito subjetivo, o MP teria fundamento suficiente para que não celebre o acordo, né, diante das circunstâncias. Mas também tem esse outro aspecto de poder equiparar ou ser, né, um crime que envolva em razão do sexo do gênero feminino. Também tem isso. E então, antes de a gente entrar agora então no tema, eu pedi professor... Agora, é curioso, né? Desculpa, é que vai ter muito a ver, só para não quebrar. Professor se apresentar, porque não eu não me apresentei, cara. Desculpa, gente. Aí você entra. Cara, tu sabe que eu tenho um problema sério, né? Quando começo alguma coisa para falar, eu já começo falando e acabo não me apresentando. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Nidal Ahmad, eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal, trabalhei 20 anos no Ministério Público, na Promotoria de Execução Criminal, como assessor jurídico, mas eu acabei pedindo exoneração em 2019, 2020, pedi exoneração porque já não dava mais para conciliar minhas atividades com o Ministério Público e a docência. Hoje eu atuo basicamente em aulas que envolvam OAB e concursos públicos, né? E às vezes eu entro na sala de aula, dou algumas aulinhas. É muito modesto também, né? Sim, o curso do professor é gigantesco, tá em todo o Brasil e aprovou milhares de alunos já. Pessoal, deixem sua pergunta pro professor Nidal, tá? Tô vendo aqui o Felipe Lima, a Marília também, minha mãe sempre nos assiste, tem um pessoalzinho assistindo a gente aqui, ó. Digam também de onde vocês estão assistindo. E, Jamil, volta lá pro que você ia falar, então. Agora o momento passou, João. Eu sabia que ele ia fazer isso. Agora o momento passou. Perdemos o time. E como é que funciona? Eu gostaria que o professor falasse do curso, antes da gente entrar no assunto do acordo, do SEISC. Há quanto tempo existe? Como é que começou? Eu tava contando agora pro João, cara. Assim, foi tudo por acaso, né, Jamil? Não foi algo programado. Se tu perguntar, tu programou, tu um dia pensou em criar um curso? Não, foi muito por acaso. Eu era professor universitário, dava aula na universidade e eu comecei a perceber que os alunos precisavam de uma ajuda para a segunda fase. E eu me coloquei à disposição da direção para dar aula de graça para os alunos da universidade que queriam fazer a segunda fase da OAB. E isso começou a tomar uma proporção e eu sempre fui muito fanático por dar aula, né? E então a proporção saiu das paredes da universidade, isso começou a, dentro da comunidade, dentro da redondeza, saber que eu estava dando aula, só que era tudo presencial, era tudo aluno face a face com os alunos. E aí um dia um maluco pegou e me convidou para
gravar uma aula. Né? Para gravar uma aula e colocar no YouTube. E eu, cara, no primeiro momento eu disse, não, eu não sou professor de câmera, né? Porque na minha concepção, câmera, tu tem que pegar e se posicionar, fica parado, e eu sou de muito me movimentar. O que eu combinei com ele? Ele insistiu, eu digo, então faz o seguinte, tu pega aí, me acompanha, né? Eu vou fingir que tu é um aluno, né? E pronto. Aí montamos um cavalete no estúdio, não, era um auditório, um cavalete. Até vai sair agora, daqui a pouquinho, dia 23, a gente vai fazer 10 anos de existência do CEISC, mas em termos empresariais, os últimos 4 anos, né? Antes era só diversão. E vai aparecer lá uma foto na minha primeira aula, eu um cavalete, sabe que é cavalete aqueles, né? E dando aula. E numa transmissão com uma câmerazinha extremamente modesta, daquelas de casa mesmo, né? Aquela que a gente tinha antes para brincar em casa, para filmar. E transmitimos. E largamos no YouTube. E o pessoal começou a gostar e começou a ser demandado. Então, os primeiros 2 anos do CEISC era basicamente eu dando aula para a segunda fase de penal. E o CEISC é muito curioso, porque perguntaram para mim como é que surgiu o CEISC, como é que esse nome. Na verdade, quando porque eu trabalho no IPI, nós estávamos na informalidade, né? Porque eu estava dando aula ali, né? Embora de graça, mas ainda informal. Cara, nós precisamos então formalizar isso. E eu pensava muito de ter um nome que ficasse, sabe que é um nomezinho chiclete, mais sigla, né? E aí eu digo, cara, o que nós poderíamos botar? Daí o meu colega, que ele conhecia tudo de internet, coisa, ele começou a fazer simulações para pegar o domínio da internet. E a única coisa que eu pedi para ele é ou tem SC no final ou RS. SC de Santa Cruz do Sul, da nossa cidade, né? E RS Rio Grande do Sul. Não que a gente seja bairrista, né? Mas eu pelo menos, eu sou muito apegado às origens. Né? Eu sou muito apegado às minhas origens. E aí começou a fazer um monte de simulação, aí começou a CEISC. Daí ele chegou a me dar o CEISC, não tem domínio. Não tem CEISC. Eu estava na promotoria, pegava e mandava mensagem para os estagiários. CEISC, o que vocês acharam? CEISC. E a gurizada, CEISC é legal. Que legal, CEISC. Agora vou inventar o que é o nome do CEISC, né? Porque nós inventamos a sigla mesmo. Sim. Agora nós vamos compor a sigla. Aí inventamos um negócio meio maluco, até que tem que pensar, Centro de Ensino Integrado Santa Cruz. É o nome do CEISC, mas a sigla nasceu primeiro do que propriamente o nome. E o canal no YouTube é CEISC? CEISC. E Instagram também, tudo CEISC? CEISC. Isso aí tem CEISC concurso, CEISC OAB, CEISC prática e pós-graduação. Né? Então nós temos agora todo um... E a tua rede social é... @profnidal. Profnidal. Aí a gente não... Aí a gente eu peguei... Eu já era um conteúdo muito para direito penal também, né? Já era um conteúdo muito peculiar ali. E aí a gente meio que deu uma separada muito bom. Com as nossas redes CEISC. E, cara, hoje nós estamos dentro de um cenário relativamente bom na OAB, né? Onde a gente está bem posicionado no mercado da OAB. Nós temos o maior evento da OAB hoje do Brasil. Agora, dia 26 de abril, a gente está vindo de novo aqui para fazer um evento de aula pré-prova que a gente junta dentro do Gazeta 700 pessoas. Sensacional. Há alguns anos, isso a gente já faz há bastante tempo. Então faz... Qual que é o nome do evento? É Revisão Turbo. Revisão Turbo. E a gente bota 20 mil ao vivo Sensacional. No YouTube. Nossa. 20 mil ao vivo no YouTube. Muito bom. Em cada revisão. Né? E falo tantos outros que são inscritos para esse evento. Excelente. E queremos trazer agora isso para concurso. Excelente. E aí tem vários professores lá que eu conheço. O Ralfo tá lá, né? O Ralfo tá. O Ralfo. O Ralfo, é. O Ralfo. Tem gente muito boa. Quem que levanta mais o supino, Jamil? Você ou o Ralfo? Não sei, pô. Eu chamo o Ralfo pra treinar direto. Quando eu ele vi o Ralph, foge. Quando eu vi o Ralph pela primeira vez, caraca. Tá louco, né? Mas deve ser o Ralph, viu? Mas é curioso, porque nós temos uma unidade agora aqui em São Paulo. E quando a gente veio para cá,
eu tinha uma espécie de um receio, porque a gente é no interior do Rio Grande do Sul, né? Será que esses caras, eles vão entender o nosso propósito, nosso projeto, o que nós queremos, né? Porque a gente não... Eu estava dizendo para o João agora, cara, para nós tudo é muito ainda pessoalizado. A gente costuma dizer que nós não temos matrículas, nós temos pessoas, a gente não tem número de matrículas. A gente não encara como cada pessoa que venha a nos procurar como se fosse a matrícula, porque a gente encara como pessoas que precisam de ajuda, como pessoas que precisam de algum modo, que estão pedindo que a gente diga alguma coisa para eles que possa mudar a vida deles. Então a gente tem essa possibilidade. Isso para mim é muito, muito, muito inegociável. Uma pessoa que vem e nos procura, nos dá a honra de colocar uma parcela da sua vida nas nossas mãos, cara, isso é uma honra gigantesca, um privilégio, né? E o mínimo que tem que fazer é honrar isso. E eu tinha muito receio, será que lá em São Paulo, porque, pô, São Paulo, né? Pô, os caras são tudo, vai lá. E conheci um grupo de professores, cara, assim, cara, a gente se juntou e eu tive a sensação, cara, os caras são, né, são muito bons. Então tem esse grupo de professores fechou, Ralph, Mauro, Josley, que é um queridaço, que é o juiz de trabalho. Cara, você tem que conhecer esse cara, é um querido, Josley Soares, cara. O cara é muito bom. Gente boa pra caramba. Eu conheci num evento lá em Maranhão, que a gente foi dar palestra. E esse grupo de pessoas, cara, é o que eu tava... Que coisa. E aí tá dando muito certo, né? Tá dando muito certo. Tanto que o Jamil foi convidado para dar uma aula para nós, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, parabéns, olha, é muito sensacional ouvir tudo isso e é uma honra mesmo te receber aqui. Imagina, honra minha. Quero só dar bom dia pro pessoal que está nos assistindo aqui, o Wesley Cândido de Angra dos Reis, o Lorenzo Brussos de Porto Alegre, o Wesley Cândido falou assim, Nidal é fera, e falou que tá esperando você para um churrasco lá. Tu vai pagar, Wesley? Se for, tô em Angra dos Reis, cara. Pensou? Churrasco em Angra dos Reis? Pô. Quero ir também, viu? O Rodrigo Silveira, o Thiago Oliveira, pessoal, bom dia. Deixem aí de onde vocês estão assistindo e também, se você está conhecendo o canal hoje, não deixe de se inscrever. A gente tem mais de 70 episódios aí para vocês maratonarem. Então, agora falando sobre a ANPP, professor. Como que a gente pode definir facilmente o que é o ANPP? Cara, o ANPP nada mais é que um acordo, uma celebração de um acordo. É um negócio jurídico extrajudicial, onde você tem o investigado, né? Tu tem o advogado e o promotor. O juiz, ele só fica ali, eu costumo brincar, bisoiando, só fica ali, só vendo se as coisas estão saindo bem. Faz ali as cláusulas de acordo, né? E entrega para o juiz homologar. Vai fazer análise da formalidade, se está tudo dentro da formalidade, o juiz homologa e não tem ação penal. Cumpre as condições, extingue a punibilidade, então tudo certo. Então, nada mais é que um acordo. Só que está acontecendo alguns fenômenos que tem meio que deturpando o conceito do ANPP. O ANPP é para evitar a ação penal. É basicamente para evitar a ação penal. É uma forma de o Estado selecionar aquilo que será colocado e levado em diante numa persecução penal, porque a gente sabe que tem milhares de processos que sim necessitam de ter uma persecução penal até uma final sentença e outros que podem ser resolvidos, que aquele conflito ele pode ser resolvido de outra maneira, de uma forma menos drástica do que a aplicação de uma pena, seja privativa de liberdade ou restritiva ou qualquer outra espécie de multa, né? Só que o que tem acontecido no acordo de não persecução penal? Ela meio que deturpou porque já está acontecendo de estarem cogitando a hipótese já durante a tramitação da ação penal, né? E aí vira um negócio meio que tudo bem, pode até ser legal, mas o Ministério Público oferece a denúncia, não viabiliza
às vezes, a possibilidade de acordo de não persecução penal. Lá no meio do processo, um advogado ele se dá conta, né? E aí se instaura o problema. Sai o acordo de não persecução penal, vamos celebrar. Tá, mas eu tenho outro problema, e a confissão? Que para mim é o maior problema do acordo de não persecução penal. Então, só para o pessoal entender como é que funciona isso, nós temos alguns requisitos para o acordo de não persecução penal, para antes de oferecer denúncia. Primeiro, não ser caso de arquivamento. Às vezes a gente esquece isso, né? De não ser caso de arquivamento. Né? E para quem trabalha no Ministério Público, como eu trabalhei, cara, tem muitas vezes que dá para você pensar na hipótese de promover pelo arquivamento. Hoje é mais fácil de você fazer uma promoção, talvez, de um acordo do que você fundamentar, entre aspas, um arquivamento. Porque esse é o primeiro requisito. Não ser caso de arquivamento. Né? E aí tem que estar o advogado atento. Né? Aí que entra o advogado atento. O advogado ele tem que também verificar, opa, se o promotor não é caso de arquivamento primeiro, ou ter essa posição mais ativa, sem confronto, porque... sabe, na prática, o que acontece muito é assim, ó. O promotor vai lá, oferece, marca a audiência de acordo. E era caso de arquivamento. Só que às vezes o advogado é contratado quando já está marcada a audiência. Aí na audiência ele chega ao promotor e fala assim, olha, promotor, isso aqui é caso de arquivamento, veja, por causa disso, disso. O cara até concorda com você, mas ele fala assim, poxa, mas esse caso não é meu, é de outro promotor. Exatamente. E eu não quero causar... Sabe? Aí o cara é promotor de justiça e para não causar um problema com o outro promotor, fala, não, eu vou insistir no acordo. Exatamente. Aí teu cliente é obrigado a confessar para não correr o risco de sofrer um processo e ser injustiçado. E aí que tá, né? E aí tem os requisitos de tu pegar pena inferior a 4 anos, crime praticado sem violência grave ameaça. Praticamente todos, né? Crime praticado sem violência grave ameaça... Olha, dá para você contar no dedo aquele que tem pena mínima, que não tem a pena mínima inferior a 4 anos. Eu lembro de um desses que é o furto qualificado pelo emprego de explosivo, que tem a pena mínima de 4 anos. Né? Tem a pena mínima de 4 anos. Acho que falsificação de remédio também tem pena mínima alta. Mas assim, dá para contar nos dedos são poucos. Aqueles que você pode dizer assim, não cabe por conta da pena mínima. Então, teoricamente... Aí nós vamos para crimes que, teoricamente, são mais... que tem um maior grau de reprovação, como corrupção, por exemplo. Tem a pena mínima de 2 anos. Concussão, pena mínima de 2 anos. Né? Então, basicamente, esse requisito ele é implementado. Né? Os dois, eles já são basicamente implementados. Crime praticado sem violência grave ameaça, automaticamente, já vai levar a pena mínima inferior a 4 anos. E aí vem aquele requisito, né, que alguns dizem que é uma condição, outros dizem que é requisito, né, que é da confissão. E aí vem uma série de problemas. A confissão ela é circunstancial. Essa confissão circunstancial ela é, teoricamente, voltada para que o investigado ele venha a obter a possibilidade de celebração do acordo. Circunstancial não quer dizer circunstanciada. É diferente. Né? Tu vai, ainda mais que nós estamos dentro de uma fase investigatória. Ainda nós não temos o devido processo legal para que essa confissão ela esteja respaldada por toda a tramitação de uma instrução. Né? E se eventualmente o investigado descumpre essa condição, é possível você utilizar essa confissão depois lá para fundamentar uma sentença condenatória. Para fundamentar uma sentença condenatória. E aí nós temos outros problemas, né? Alguns podem dizer, eu acho que sim. Por quê? Porque foi feito diante do contraditório de uma defesa. Afinal de contas, tinha um advogado constituído que estava ali, né? E aí poderia sustentar que o juiz seria possível a ele condenar com base nessa confissão, o que me parece ser um absurdo. Né? Primeiro porque estou na fase investigatória, e nós temos o artigo 155 do Código de Processo Penal, que você não pode basear uma condenação única e exclusivamente por elementos coletados na fase investigatória. E outra, aquela confissão, ela foi para a obtenção do acordo. Né? Então, é uma formalidade. Muitas vezes chega o advogado e diz, tu vai ter que pegar e admitir. E circunstancial. Fui eu. Pronto.
Mas não a ponto de você, a partir de uma instrução, dizer e circunstanciar. Aí vai ser uma confissão circunstanciada, aí podendo fundamentar. E né? na prática, nem confissão real tem. Ele assina um papel dizendo, Exato. fui eu. É. Ele não dá, ele não especifica nada, ele não dá detalhes do crime. Como que vai usar isso para uma condenação? Fora Exato. que é um acordo bilateral, né? Caiu um lado, tem que cair o outro também. É exatamente então, isso. assim, eu não vejo eu também possibilidade acho. de usar uma confissão dessa para condenar. E tem mais um detalhe, né? Se tu for ver, é um acordo bilateral, e a gente sabe muito bem disso, até a partir da suspensão condicional do processo, né? Tu já leva pronto. Um acordo. Não, é um Quer dizer, modelão. É um acordo, beleza? E é muito engraçado quando tu fala um negócio jurídico extrajudicial, né? Quando tu fala em negócio jurídico extrajudicial, tu quer dizer bilateralidade. Tu quer dizer que tem que ter acordo de vontades de ambas as partes para celebrar esse acordo. E aí, cara, vamos dizer assim, barganha o investigado tem para chegar a dizer, ô seu promotor, isso não. Eu sempre falo que o advogado, quando vai para uma audiência, por exemplo, de suspensão condicional do processo ou transação, ele tem que ir para negociar sim. É difícil porque a maioria dos promotores Claro tem tem. aquela visão assim, não, é isso, é pegar ou largar. Né? Mas já teve casos em que a gente... você tem que apelar para a questão de que o promotor não quer... Se ele está oferecendo um acordo, ele não quer um processo a mais. Sim, então vale a pena claro, também pode. colocar motivos, né? Claro, apresentar motivos justos para o que você está pedindo. Igual uma vez a gente conseguiu comparecimento trimestral para um médico que teria muita dificuldade de comparecer mensalmente ou bimestralmente. Então dá para tentar, né? Mas é realmente muito difícil. Não, mas se o promotor ele e a esmagadora maioria que eu conheço, graças a Deus, eu diria a esmagadora maioria mesmo, né? Sim. Tem um grau de responsabilidade, sabendo da sua posição, sabendo do seu papel dentro do sistema acusatório, né? É impossível que você cogitar da hipótese de você, dali a pouco, dentro de uma cláusula, você ceder, né? Por que não vai influenciar de uma forma decisiva. Por motivo justo. Né? E se o promotor, ele oferece ali um acordo que a defesa considera injusto ou até indevido, porque seria o caso de arquivamento na visão da defesa, a defesa pode aceitar o acordo e entrar com um HC, por exemplo, para questionar aquela investigação? Eu diria que acho que a defesa, o primeiro passo é chegar para o juiz. Porque o juiz ele pode balizar as cláusulas. Se ele considerar uma cláusula abusiva, uma cláusula que foge da proporcionalidade, o juiz ele pode devolver para o MP, né? Não é o juiz que vai ajustar a cláusula, o juiz não pode fazer isso. Né? O juiz não pode ajustar a cláusula. Ele pode devolver para o MP. Em última análise, encaminhar, e aí a defesa pode fazer também um pedido para o órgão superior. Tem lá no artigo 28A, parágrafo 14 do Código de Processo Penal, encaminha para o órgão superior do MP. Né? Dali a pouco, quando o órgão superior ele ratificar a posição do MP, do promotor, né? Ao longo do processo pode impetrar um habeas corpus, mas paralelamente a isso acaba a nulidade. Né? Paralelamente a isso. Daí larga na mão do judiciário. Bom, agora nós vamos ver se esse processo ele é regular ou não. Então tem esses mecanismos, né? Mas olha o problema que isso acontece, o que causa. Olha o problema que isso vai causar. Se eu tenho um instituto que é para evitar conflito, eu estou criando muito mais conflito. Isso é uma questão de mentalidade. Você tem que introduzir dentro do sistema acusatório dos atores, o sistema acusatório entender a dinâmica do acordo na persecução penal. É justamente para não ter conflito. Se acontece esse episódio, eu tenho um conflito no órgão superior, impetrar um habeas corpus e, paralelamente a isso, estabelecer uma discussão no processo. Eu tenho 3 discussões. 3 pontos que vão ser aquele de obstacularizar um bom andamento ou desfecho daquele fato. Então, por isso que eu digo, deturpa. Quando eu comecei a minha fala, às vezes o NMP é deturpado, porque a função é não ter processo, não ter nem denúncia. Não é nem para ser oferecida a denúncia. Né? Só que daí, se tu pegar e complicar, pode gerar esse tipo de problema.
Imagina, em várias esferas, né? É porque teve um caso que chegou no STJ, que era justamente, acho que era o caso de arquivamento, na visão da defesa, eles entraram com HC, aceitaram o acordo e entraram com HC. Aí tinha discussão. Pode, porque ou haveria uma perda de interesse, já que você aceitou o acordo, né? E o STJ entendeu que pode, Sim. examinaram o HC, então é possível aceitar e concomitantemente discutir, Sem dúvida. né? Ainda mais Sem em casos de questões de ordem pública, né? Que podem ser discutidas a qualquer tempo, né? Porque é curioso, a gente tem casos em discussão com trânsito em julgado, já, mas discutindo questões de ordem pública, de prescrição que não foi analisada, coisa assim, veio de outro escritório, o cara não analisou prescrição e passou batido, sabe? Então, acho que mesmo tendo aceitado, cabe sim. Às vezes é de bom tom para o advogado também colocar outro advogado para atuar, né, passar o caso, né? Já que foi ele que aceitou, mas que cabe. Então, aí nos requisitos, então, não ser o caso de arquivamento, aí não ser crime com violência ou grave ameaça. E aí a violência, na sua visão, é só a violência própria ou a imprópria também? E aí tem outro detalhe, né? Alguns perguntam, essa violência, ela é na conduta ou no resultado? Daí nós vamos para uns crimes culposos, né? O homicídio culposo cabe a NPP? Né? O homicídio culposo cabe a NPP? Sim, cabe a NPP por conta de nós estarmos falando na violência no resultado e não na conduta, né? E quando você fala, e aí é uma posição minha, né? Se for pegar até mesmo com parâmetros de outras situações, para mim, na minha concepção, a violência ficta, ela também impede o NPP. Mas pelo grau de reprovabilidade da conduta do cara, né? Embora não tenha sido empregado uma violência física, né? O grau de reprovabilidade da conduta do agente inviabiliza a possibilidade do NPP. Então, e aí eu estou tentando me passar aqui algo que eu possa dar como exemplo. Vamos pegar, e aí ele vai, a não ser que nós falemos em tentativa de roubo. Tentativa de roubo, porque a pena mínima do roubo é de 4 anos, né? Então, tentativa de roubo porque reduziu a impossibilidade de defesa da vítima. Vamos considerar que o cara lá vai entorpecer a vítima Boa noite, Cinderela. Com a intenção de subtrair objetos, né? E nesse meio tempo, antes dele conseguir se apossar do bem, ele é detido. Pronto, tentativa de roubo, não teve violência física, né? Mas o grau de reprovabilidade da conduta me parece que impede a possibilidade do NPP, né? Então eu considero que não, nem mesmo na violência ficta não caberia NPP. Basicamente, então, todo tipo de violência impede, violência dolosa, violência culposa, não. Não, violência culposa, não. E o tráfico de drogas? Cabe a NPP para tráfico privilegiado? Privilegiado, sim. Para tráfico privilegiado, isso já tem... Até foi curioso, porque caiu na prova da OAB. Por isso que eu disse sim, porque caiu na prova da OAB. Se quer na prova da OAB, pode. Tá? Então, se quer na prova da OAB, pode. Na última prova, né, caiu exatamente uma questão dessas, né? Uma coisa meio doida até. Cara, assim, tem coisas que tu não entende, né? E aí a gente pode até falar um pouquinho de concurso e banco de concurso, né? Tem coisas que eu costumo brincar. O cara que fez essa questão, cara, ele deve ter se entorpecido antes, porque não é impossível, né? Cara, um tráfico de drogas interestadual. Uma menina ela ia transportar drogas de um estado para o outro. Tá? E aí tem aquela agravante de ser interestadual e causa de pena, né? E aí o MP, na denúncia, foi pro tráfico privilegiado. Eu nunca vi isso. Nunca vi também. Na denúncia. Segundo o enunciado. Na denúncia. Tráfico privilegiado, que é o caso de diminuição de pena. Então vai verificar lá no final, quando o juiz for aplicar a pena. Mas na denúncia, o MP tráfico privilegiado com a causa de pena, e aí estava na questão lá que fica abaixo de 4 anos. E perguntava se tinha algum benefício que poderia ser concedido, que se teria alguma medida disciplinadora, que evitasse a persecução penal. E a resposta era
A NPP. Tem, né, tá pior? Tem pior. Calma que tem pior. Isso é no item A. No item A, resposta a NPP. Item B. No caso de condenação, qual seria a fração para progressão do regime? Cara, eu tô na fase da denúncia lá. E os caras estão perguntando questão lá da execução penal, cara. É coisa... É para matar o candidato. O raciocínio do cara, ele vai, gira 360. Como é que tu vai explicar isso para a criatura que tá lá fazendo a prova? Que um louco... Não é o cara que se entorpeceu antes, só pode, porque o cara sai... Vai misturando tudo, cara, né? Mas o cara sai de uma NPP, e aí ele me mete uma execução... Na progressão de aí seria 16%, porque aí o tráfico privilegiado não seria hediondo. Mas como é que tu vai exigir do candidato que estabelecer um raciocínio tão radical, né? É um liquidificador jurídico. Então, eu respondo, tráfico privilegiado sim, teoricamente sim. Inclusive, quando o réu é condenado em primeira instância, por exemplo, e segunda instância por tráfico de drogas, e aí o STJ derruba para tráfico privilegiado, ele manda voltar para o MP avaliar eventual acordo na persecução penal. O que é também um problema. Entendeu? Olha o tamanho desse problema. Cara, tu foi até o final do processo. Tu passou da fase de sentença, foi para a fase recursal, para depois você cogitar da hipótese de um benefício que deveria ter evitado a persecução penal. Então, é por isso que eu estou dizendo, quando eu comecei a falar, é deturpado o conceito e a finalidade do NPP, ele não está muito bem assimilado pelos atores do processo. Entende? Se entender. Cara, se tu vai ao final visualizar a possibilidade de, cara, todo mundo sabe quando que vai ser um tráfico privilegiado. O cara tem que ser um cara muito radical para chegar lá. O cara primário não integra a organização criminosa, não tem atividade criminosa. Cara, Em São Paulo isso é comum, hein? Promotor denunciar por tráfico, tribunal, o TJ mantém no tráfico e aí a defensoria tem que recorrer para o STJ toda vez. É incrível como a defensoria pública em São Paulo tem uma taxa de êxito muito maior nos tribunais superiores que os advogados particulares. Porque eles têm que entrar com esse tipo de recurso toda hora. O que eu acho é que a lei poderia prever que no próprio STJ o procurador oferecesse o NPP ali e por advogado a parte se manifestasse. Porque, realmente, voltar para a primeira instância, olha a burocracia. É problema que entraria um problema sério, né? Supressão de instância também, eu acho. Que não dá para você simplesmente falar, olha, porque você foi injustiçado lá embaixo, você não vai ter o NPP. Porque é muito melhor o NPP do que uma condenação que vai tirar a sua primariedade. Sem dúvida. Mas tu entende que isso poderia ser evitado? Claro, não, é evidente. Mas a prática não diz. Mas é que tá, a questão de tu pegar e ter a mentalidade. Cara, porque se tu tem... a não ser que... Eu trabalhei em vários processos dentro do Ministério Público, né, de tráfico, acho que talvez a maioria dentro da política criminal, que o cara entrava ali, a gente já sabia. Básico, né? A gente já sabia que ao final ia dar tráfico privilegiado. Existe um problema sério dos tribunais não respeitarem a jurisprudência dos tribunais superiores. Né? Porque aí fica na questão da quantidade de droga, né? Será que vai ter o privilégio, não vai? A gente passa muito por isso na custódia também, né? Também tem isso. Aí vai soltar, não vai ser privilégio, não vai. Mas a gente sabe que a esmagadora maioria das vezes acontece de essa pessoa ela ser flagrada com uma quantidade de droga não tão expressiva assim. Nós vamos considerar, claro que em casos concretos, específicos, quando a quantidade de droga, esse cara se dedica à atividade criminosa, teoricamente. Ok, beleza, vamos instruir, vamos levar adiante. Agora, quando você pega, pelo menos na minha cidade lá, eu costumo chamar de traficante chinelão. Né? Um traficante chinelão. E hoje o traficante chinelão, eles não vão ser pegos com grandes quantidades. Geralmente são de pequenas porções, porque eles depois alegam lá para consumo pessoal. Ainda mais que virou uma infração administrativa agora, com muito mais razão vai acontecer isso. Então, essa é uma estratégia dos caras.
Agora, claro, se tu pegar uma quantidade enorme, aí vamos analisar o caso concreto e vamos ver. De repente, se dedica à atividade criminosa, né? Aí inviabiliza mesmo o tráfico privilegiado, né? Vamos supor que o réu foi beneficiado já com uma transação penal ou com uma suspensão constitucional do processo há menos de 5 anos. Ele não vai poder ter o NPP. Não. Quando que começa a contar esses 5 anos no caso da suspensão constitucional do processo, por exemplo? Pois é, esse é um outro ponto. Tu pega lá a suspensão constitucional do processo, tu tem o período de prova, né? Vamos considerar que o juiz lá estabeleceu o período de prova de 2 anos. Tá? Esses 5 anos, quando for encerrado o período de prova. E eu não diria nem quando for declarada a extinção Da punibilidade. da punibilidade. Eu diria que o encerramento do período de prova. Né? Porque o que acontece? Tu vai pegar dentro de geral, o mesmo entendimento que se adota hoje para suspensão condicional da pena e para livramento condicional. Mesmo que o juiz, mesmo escoado o prazo para o período de prova, o juiz ele não tenha suspenso o livramento condicional, né? Tenha revogação, tenha implementado o período de prova, né, sem revogação, tem a súmula que diz isso, né, tá, mesmo tendo praticado falta disciplinar, né, mesmo tendo praticado falta disciplinar, encerrou o período de prova, sem revogação ou suspensão do livramento condicional, tá extinta a pena, extinta a pena. Então eu reputo o seguinte, se escoou o prazo de período de prova, fechou os 2 anos sem revogação, a partir daquele momento, começa a contar o prazo de 5 anos. Eu tenho... Na minha concepção, sim, né? sim. E eu concordo que é assim que se aplica. Uhum. Mas eu discordo da forma que o judiciário pensa nesse sentido. Porque a legislação fala, se o agente foi beneficiado nos últimos 5 anos. Quando que ele é beneficiado? Quando ele faz a audiência admonitória ali de que ele aceita o acordo ou no final? Porque aí se ele só é beneficiado no final, enquanto ele está cumprindo, ele não foi beneficiado ainda, então ele poderia ter, sabe? Então, na Daria prática, pra esses dizer que 5 ele anos não viram foi. 7. Sim, mas aí que tá, esse que é o problema. Né? Ou ele é beneficiado 2 vezes, quando aceita e quando, sabe, uma... Não, porque Mas ele ele é pode não ter- beneficiado mais no final, né? Ele pode não ter usufruído desse E benefício. se ele está cumprindo E se um ele acordo de não descumpre? E se ele estiver cumprindo uma suspensão constitucional do processo, ele ele para pode de aceitar o NPP durante o cumprimento? Essa é a minha pergunta. Aí eu acho difícil. Porque vão falar que ele foi beneficiado pelo NPP, pela suspensão nos últimos 5 anos. É isso que eu tô querendo dizer. É uma situação... você Não tem perde isso, nos 2 pontos. Mas aí tu tem outro problema também, porque se tu descumpre a suspensão condicional do processo nesse período de 2 anos, né, tu não tem mais a suspensão condicional do processo, porque a ação penal Ela volta. ela volta. Então não tem benefício. Sim, aí teoricamente você não foi beneficiado Não foi pela beneficiado. suspensão Então- e poderia aceitar o NPP. Entende? Então, se tu pegar e considerar nessa lógica de você considerar que esse período, que seria do início, né, tu corre o risco depois, nesse período de prova de 2 anos, em algum momento ele deixar de existir a suspensão condicional do processo. E aí não tem benefício. Entende? Sim. É. E aí, se ele perde Vai ter ação a suspensão penal, a suspensão constitucional do processo, ele vai ter o processo. Vai ter processo tramitando. E o que pode acontecer de lá no final ele ter uma sentença condenatória e inviabilizar ele pela sentença definitiva, se for o caso, né? Mas é complicado de tu pegar essa é uma posição interessante, né? Daquilo que seria ruim, se vira bom pro próximo ação penal. Uma pergunta que eu recebo muito é a seguinte: cabe a NPP na ação penal privada? Sim. Mas o mais interessante é o seguinte: quem que vai propor? Quem propõe. Né? Quem que propõe, né, a ação penal, na ação penal privada? Se tu for pegar e levar em conta a suspensão constitucional do processo, hoje admite-se a possibilidade de um crime de ação penal privada ou querelante ele propor a suspensão condicional do processo, né? E o artigo 89 da Lei 9.099/95 fala: poderá o Ministério Público, né? Não fala em querelante, mas o entendimento querelante também pode. No artigo 28A também é a mesma situação. Então, na nossa concepção, na minha concepção, considero que
o ofendido, no caso, ele queira celebrar celebrar o acordo de não persecução penal. Mas só que nós temos um problema maior aqui também, né? Primeiro, eu preciso verificar se não está tramitando no Juizado Especial Criminal. Então, são situações mais específicas. Vamos pegar um crime de calúnia com causa de pena, por exemplo, que daí sai do Juizado Especial Criminal, inviabiliza a transação penal, né? Ele vai aí para o procedimento no crimes contra a honra. Aí tem um procedimento específico que tem uma audiência de reconciliação. Será que nesse caso não é o momento de você fazer o acordo de não persecução penal lá do 520 no Código de Processo Penal, né? Vamos considerar que não seja crimes contra a honra. Vamos pegar e considerar que seja um dano qualificado pelo prejuízo considerável, ou dano qualificado por motivo egoístico, em que a pena ela vai extrapolar do Juizado Especial Criminal. Né? Será que é possível, teoricamente, o ofendido, agora sim, não tem audiência de reconciliação, o ofendido ele chamar e vamos fazer um acordo de persecução penal? Eu acho plenamente possível. Se eu tenho a possibilidade de composição civil lá no Juizado Especial Criminal, por que eu vou inviabilizar que faça isso? E por que o Ministério Público, qual é o interesse que o Ministério Público tem de ele propor esse benefício do acordo de não persecução penal, se ele não é o dono da ação penal? Se não é ele que vai levar adiante a persecução penal? Eu acho que não tem nem interesse, não tem nem legitimidade para isso, né? E para o querelante é vantajoso, porque ele vai conseguir a confissão, o ressarcimento do dano, que também é um requisito, né? E, eventualmente, com essa confissão, ele ainda vai pedir danos morais na justiça civil, né? Mas é que tá. Aí pro ofendido também, pro investigado também. Sim, porque vai continuar o investigado assim, vamos fazer o seguinte, olha, vamos resolver aqui e tu não me aciona lá. Então, dali a pouco, você pega aqui, quanto é que é o prejuízo que eu te causei? Vamos reparar o dano, porque uma das condições do acordo de persecução penal é justamente a reparação do dano, o que muitas vezes inviabiliza. O que é pior. Porque, às vezes, o MP chega e tanto. E o cara não tem o tanto. Aí a gente chegou na pergunta que eu queria te fazer. Né? Vamos supor que o réu é pobre e não tem como ressarcir o dano. Uma das condições do acordo de não persecução penal é o ressarcimento do dano. Então, o acordo de não persecução penal só serve para quem tem dinheiro ou se a pessoa não tem como pagar, ela pode ter o acordo? Pois é, aí que tá. Aí tu tem que contar com a razoabilidade do promotor, né? Tem que contar com um bom senso. E entender que uma eventual vítima, né, específica, que não seja um crime que nós estamos falando de um sujeito passivo que seria o Estado, né? Porque aí tu não consegue dimensionar, mas se tu tem um sujeito passivo em que há uma vítima específica, você, teoricamente, consegue deliberar. Até porque você pode chamar a vítima, não que ela vá condicionar o acordo, né? Não vá, mas dali a pouco você está celebrando, né? Fica bem para ti isso aqui, tanto, sei lá, 5 mil reais. Você fica satisfeito? Reparação dando 5 mil reais. Né? Mas a vítima eu quero 100 mil. Não é tu que vai me dizer mas o valor, se o réu é morador de rua, não tem condição nenhuma, cometeu um furto, furtou uma garrafa de uísque lá. Tá? De mais de R$1.000, mais de um salário mínimo, o valor, então, para não falar em furto de pequeno valor. Furtou lá. E aí, obviamente, ele já bebeu, ele não vai ter o dinheiro para ressarcir o supermercado. Sim. Para ele não se aplica o acordo de não persecução penal? Eu diria que dá para pegar como parâmetro, utilizar outros institutos que diz lá, reparação de danos salvo impossibilidade de fazê-lo. Sim. Então, até mesmo para você obter a suspensão condicional da pena, por exemplo, para fazer o sursis lá do 78, parágrafo 2º, né? Para você pegar e ter o sursis especial lá, você tem que reparar o dano salvo a impossibilidade de fazê-lo. Para obter o livramento condicional. A multa também, a multa, né? salvo a impossibilidade de fazê-lo. Né? Eu não lembro se no artigo 28A tem essa expressão salvo a impossibilidade de fazê-lo. Mas eu considero que sim. Eu acho que tem sim. Né? Que tem que considerar essa possibilidade de um eventual investigado não ter a grana e o Ministério Público ter o bom senso de dizer, cara, não vai adiantar, vou pegar dar murro em ponto de faca. E aí vem o juiz. Aí que entra o juiz.
Porque o juiz ele pode balizar o acordo. E esse seria uma cláusula inexequível. É uma cláusula desproporcional. Aí entra o juiz, né? Só que aí é outra dúvida. Até que ponto o juiz ele pode influenciar nisso? E se o órgão do superior no Ministério Público lá, ele considerar não, tem que ter a reparação do dano? O juiz não pode pegar e simplesmente dizer não, tem que ter o acordo de não persecução penal. Não pode. Vai ter essa penal, vai levar. Eu tô conferindo aqui, exceto na impossibilidade de fazer. Pois é, aí, ó. Então, assim, como é que a posição do juiz, né, de não ser simplesmente um mero homologador e ser um cara que está um ator que está fiscalizando, até que ponto ele pode dizer, olha, gente, vamos ajeitar isso aqui. Né? Como se tu estivesse sendo, entre aspas, não sei se dá para usar bem essa expressão, talvez uma espécie de um conciliador, sabe? Tu tá lá, tem as pessoas que estão interessadas e o juiz, vamos, cara, quem sabe assim, quem sabe assado. E eu não diria que o juiz estaria extrapolando da sua área de atuação. Sim. Mas, cara, você balizar o acordo... O que acontece muitas vezes, não sei se acontece contigo, Jamil, nessas situações. O juiz, ele deixa o Ministério Público, a defesa, o investigado lá e sai da sala para deliberarem. Né? Cara, será que dali a pouco não dava para ajeitar ali? Né? Será que não... É como se tivesse aquele... o conciliador ou o cara que vai fazer o balizamento. Acho que a função do juiz seria mais essa mesmo. O balizamento. Não dá para dizer que extrapola o limite. Não é, para mim não. Né? Uma questão clássica de concurso sobre esse tema envolve sucessão de leis no tempo. Então vamos imaginar que o sujeito praticou o crime antes do advento da lei anticrime e do acordo de não persecução penal. Já existe ação em andamento, foi oferecida, denúncia recebida, ele faz jus ao ANPP, até que momento? Isso foi uma discussão que foi solucionada agora, que na verdade teve o tema agora recente do STF e não ficou resolvido isso. Porque até então havia algumas posições muito divergentes, até mesmo entre o STF e o STJ. O STJ e o STF eles divergiam, né? Inclusive a doutrina. Havia doutrina dizendo, não, no momento em que foi oferecida a denúncia, não há mais a possibilidade de acordo de não persecução penal, porque era um negócio jurídico perfeito, já estava lá consolidado, a denúncia oferecida, não poderia. Tá? Poderia alcançar retroatividade enquanto não oferecer denúncia. A posição inicial, logo quando saiu lá o pacote de crime lá, 13.964/2019, obviamente, naquele momento estavam muitos inquéritos em andamento, muitos procedimentos investigatórios em andamento, e queriam saber se era possível. Até então, havia quem dizia, olha, é até o recebimento da denúncia e, fora isso, não era possível acordo de não persecução penal. Aí, passou-se a entender que era até o momento da instrução. Tinha decisões isoladas ao momento da instrução, né, porque, ou até o primeiro momento que seria da resposta à acusação, que seria o primeiro momento da defesa se manifestar, e, por fim, hoje, até o trânsito em julgado. Hoje, até o trânsito em julgado, mas com uma série de observações. Então, é possível, sim, a retroatividade dessa lei, porque ela é mais benéfica. É uma norma processual penal e, portanto, obviamente, retroage. Né? É possível, sim, que tenhamos a retroatividade em ações tramitando por fatos praticados antes do dia 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor o pacote anticrime, né? Mas o MP ele tem que se manifestar num primeiro momento. O MP de ofício ou a requerimento da defesa, processo tramitando. Então o MP ele tem que tomar a iniciativa, teoricamente, de propor
verificar se há a possibilidade, se estão preenchidos os requisitos, né? E viabilizar a possibilidade do acordo de não persecução penal. Eu só não sei como é que isso está acontecendo, tá? Eu não consigo imaginar hoje tu pegar e o processo tramitando e o MP chegar lá, sabe, uma coisa de ofício, eu vou lá e para ti eu vou pegar e analisar a possibilidade de acordo de não persecução penal. Eu não creio. Mas aí cabe o advogado. Aí vem o advogado formular um pedido, né, de vamos negociar, porque está preenchido os requisitos, vamos sentar e negociar a possibilidade do NPP, mas até o primeiro momento que se manifestar. No primeiro momento que se manifestar. Vamos considerar que dali a pouco você está numa fase de denúncia recebida. Ocorreu a citação. Cara, o primeiro momento é a resposta à acusação. Não dá para admitir, pelo menos na minha concepção, que o advogado venha alegar depois lá em apelação, né? Já passou o momento que ele tinha a possibilidade de postular, de discutir isso, né? O problema é, e depois da sentença, aquele que já tem processos aonde já foi sentenciado, que é até o trânsito em julgado. Não é até a sentença de primeiro grau. Decisão do STF é até o trânsito em julgado. Agora, olha o tamanho do problema. Você tem uma condenação. Foi condenado. Teoricamente, foi condenado a um crime praticado sem violência grave ameaça, pena inferior a 4 anos, mas tu não confessou. Tu tem uma pena aplicada. E aí que tu faz, opa, eu quero confessar agora. Pensa. Não, imagina o tamanho do problema. Tu chegar agora, chega a defesa, doutor, eu quero confessar. O STF me proporciona a possibilidade de eu celebrar um acordo de não persecução penal até o trânsito em julgado. Então agora eu quero confessar. Como é que fica a posição do MP nesse caso? Tu vê, é uma situação bizarra. E tem uma situação também que é do dia a dia, que é a seguinte: o intimado, para prestar depoimento na delegacia, não confessa, nega o crime. E aí vem a denúncia e a proposta. Aí o MP recusa a proposta de acordo na persecução penal porque fala que não confessou. Mas essa confissão, ela tem que ser negociada, né? O MP, isso acho que já está até pacífico, o MP não pode se basear numa negativa de autoria, numa não confissão no inquérito, né? Gera nulidade. O que acontece muitas vezes, ou acontecia, eu acho que agora os membros do Ministério Público... Já não tem acontecido mais. Os membros do Ministério Público estão mais ligados nisso, né? Acontecia de simplesmente o MP ele oferecer denúncia e lá, depois de descrever os fatos e classificar, rola testemunhos ao final do acordo de não persecução penal. O Ministério Público não oferece, não viabiliza o acordo de não persecução penal porque não estão preenchidos os requisitos. Não, só um pouquinho, cara. Não é bem assim, calma lá. Não estão preenchendo os requisitos. Por quê? Vamos... Porque não confessou. Vamos conversar sobre isso. Né? Porque não é comum, teoricamente, não é. E ainda que acontecesse, o cara que está sendo investigado na delegacia, está sendo investigado, a autoridade policial não vai, teoricamente, advertir a ele que, olha, se tu confessar, você pode, eventualmente, ser beneficiado com acordo de não persecução penal. Ele quer receber as informações para ele, ao final, fazer o seu relatório para servir de base para o oferecimento de denúncia. Esse é o trabalho da autoridade policial e está tudo bem, né? Agora, se tu pega um delegado que ele é um pouco mais dirigente, ele pode dizer assim, olha, tu tem essa possibilidade de ficar em silêncio, ok? Né? O que não é tão comum assim também, isso é meio padronizado. E você tem a possibilidade de falar aqui, e é uma confissão circunstancial, né, para, eventualmente, né, você celebrar o acordo. E nós sabemos que a esmagadora maioria, eles não estão acompanhados de advogado durante o interrogatório, na fase investigatória. Eles não estão sendo orientados. Por conta disso, quando vem o inquérito policial para o MP, na esmagadora maioria não vem com a confissão. Ou vem no silêncio, ou vem com uma outra versão. Não tem uma confissão nem circunstancial. O MP vem e diz, não tem confissão. Não celebra o acordo de não persecução penal. Só que não foi viabilizado ao investigado ele entender exatamente
os reflexos que podem gerar ou poderiam gerar aquela confissão. Então, o que o STJ e o STF passaram a entender? Digo, não, só um pouquinho. Essa justificativa, fundamento de que não há confissão não é suficiente, não é uma fundamentação idônea para não ter a celebração da acordo processual penal e nulidade. Né? Nos Estados Unidos tem o Instituto do Plea Bargaining, que guarda semelhança, né, também à justiça negocial, mas o promotor lá tem muito mais poder de negociação. Praticamente é possível para qualquer caso, não tem nem balizas do que ele pode oferecer ou não. E você acha que seria benéfico no Brasil? Não talvez o plea bargain, porque é muito extremo, mas que fosse ampliado essa margem, fosse ampliada essa margem de justiça negocial para permitir, por exemplo, até pena privativa de liberdade e que a lei trouxesse lá, por exemplo, se confessar, tal, vai ter a redução de metade da pena, alguma coisa assim. Sabe que tem uma série de institutos relacionados a isso, a começar pela justiça restaurativa, vamos considerar. E é muito curioso, né? Nós estamos falando do promotor que vai negociar com um investigado ou o réu uma pena, vamos dizer assim, para não ter a continuidade da ação penal. Já tivemos a tentativa de fazer isso, se não me falha a memória, no pacote anticrime havia a possibilidade, ou no projeto, de ter também, durante a ação penal, a possibilidade de negociação. Eu acho que ainda ela ampliava as possibilidades, mas acabou que foi alterada a redação. Tinha um projeto de código penal lá que era bem mais amplo. Bem mais amplo, muito mais amplo. E aí ele era bem mais semelhante a esse instituto norte-americano. Né? Eu acho que no momento que tu oferece a denúncia, as possibilidades, e tenho recebido essas possibilidades de você entrar num acordo se reduzem demais. E eu acho que, entre aspas, o estrago já está um pouco feito. Porque qual é que é o papel, né? Na minha concepção, dessas medidas que elas são, eu diria até, falam de medidas despenalizadoras, medidas descarceradoras, mas, cara, eu acho que eles ainda não entenderam as medidas e uma expressão que vem a dizer desprocessadoras, por exemplo, para não ter processo. Porque o processo, ele é algo que ele é extremamente penoso para o Estado, ele é extremamente caro para o Estado e extremamente penoso para o investigado e, obviamente, para as suas famílias, né? Então, um processo penal, ele causa, entre aspas, um mal em todos os sentidos. Ele, ao final, não sai vencedor, né? Só temos, teoricamente, perdedores. Então, toda a tramitação de um processo, ele causa extremo sofrimento, desgaste, não só para o investigado, como para o Estado. Olha o aparato estatal que é mobilizado para um processo. Não só na fase investigatória, mas também na execução penal, que é pior ainda. Porque a execução penal ainda, talvez não... Obviamente que você tem essa experiência muito maior que nós, mas ali nós estamos como... Eu reputo dizer, ali é a falha da falha. Falhou tudo. E continua falhando e piorando. Né? Porque tu vai acabar causando uma situação de retroalimentação do crime. E a gente sabe muito bem disso. Nós estamos retroalimentando. Nós estamos criando um mecanismo, uma forma de o crime ele acabar se ampliando. E é dali que sai. Então, para que você vai permitir que cheguemos a esse estágio?
aonde o estágio que tudo, os órgãos estatais, os aparatos estatais, falhou. Para depois você piorar ainda mais a situação e retroalimentar o crime. Termina lá atrás. Não, evita o processo. Né? Evita o processo. Principalmente, e aí que está o bom da coisa, se tu for observar, é crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Então, teoricamente, a potencialidade lesiva do cara, do investigado, ele é menor. Que já é primário. É, primária, periculosidade menor. Cara, se tu bota esse cara no sistema, ele vai acabar, e a esmagadora maioria acontece isso, ele vai acabar aderindo ao sistema. Vai entrar para a universidade do crime. Não, e assim, muitas vezes por falta de opção. Por falta de opção, porque ele é cooptado. Sim. Ele é cooptado pelas facções, e aí, pior de tudo, tu vai ter que pegar e ser protegido por uma das facções, porque senão... As pessoas não têm muito essa noção de que mandar um sujeito para a prisão, você está simplesmente conseguindo ali mais um soldado da facção criminosa. Exatamente. Vira mais um soldado. Exatamente isso. Por isso tem que evitar a todo custo. Isso é a minha concepção. Evitar o processo. Né? Principalmente em casos de sem violência ou grave ameaça de réus primários, né? Muito bom. Olha, eu gostei demais da aula que a gente teve aqui de ANPP, né? Quem quiser fazer mais perguntas, deixa aí nos comentários também. A gente volta aqui, manda pro professor. Quem quiser mandar perguntas pro professor também lá no Instagram, né? No Prof. Nidal, né? @Prof. Nidal. Pode mandar que eu respondo. Não sei quando, mas respondo. não, eu respondo todos. Sensacional. Cara, eu respondo todos os directs. Todos os directs. Vem os directs meio absurdos, assim? Tem uma equipe que me ajuda a responder ali. Mas, porque são muitos, né? Cara, quando o cara vem me procurar no direct, é como se tu estivesse chamando para uma conversa. Né? Como é que tu vai deixar de, pelo menos, não responder de alguma forma? Um oi, um emoji. Cara, se o cara vem te procurar, pô, ele quer atenção, né? Deixar no vácuo, cara. Eu acho que isso é indelicado até, muito indelicado. Então tem uma equipe que eles respondem, eles interagem, e muitas coisas, quando é comigo, assim, eu respondo muito, eu também. Né? Eu, muito mesmo. Quando tô lá, então quem quiser, é só procurar o professor lá no Instagram, no Prof. Nidal. A gente recebe muita mensagem também, né? Infelizmente, muitas não dá para atender, né? Você recebe pedido de livro lá, me dá um livro. Sim. Bolsa disso e a pessoa fica chateada. Eu consigo entender, porque ela me escreve lá pedindo um livro. Aí ela pensa assim, pô, mas ele tá sentado lá em 100 livros, custava me dar um? Na verdade, a gente recebe poucos, né? Eu, pelo menos, da editora. Exato. E a gente recebe esse pedido todo dia. Uhum. Então, né, a pessoa pensa que é só ela tá escrevendo, mas não tem como. Exatamente isso. É absolutamente impossível. Mas tu sabe que às vezes é difícil fazer as pessoas compreenderem, mas acabam compreendendo, né? Que elas não são as únicas, né? Porque imagina se tu abre uma exceção, tu tem que, né, tu se dissemina. É como se alguém chegasse, e isso é comum de acontecer, e não é raro de nós concedermos. Então, eu sou sou campeão de conceder bolsa. Tá? Antes de que vocês venham, calma, gente, tem critérios, tá? Tem critérios. Porque quando eu percebo que aquela pessoa, ela é extremamente humilde e tranquilamente pela conversa tu consegue viver, pela forma de abordagem você já consegue perceber. Quando você percebe, teve situações em que aqui em São Paulo nós estávamos numa revisão turbo, uma menina pegou, fez uma faixa, agora vai acontecer. O professor me dá um livro, né, me dá um VAD. Cara, e eu fui lá ver a menina e eu percebi a menina extremamente humilde, né? Batalhou um horror para conseguir se formar. Eu digo, cara, não vou só te dar o VAD, mas vou te dar o curso. Só que eu puxo para um canto, a gente não publiciza isso. Sabe? É muito curioso quando você fala lá de você fazer algum tipo de atividade beneficente, né? E tu leva a câmera e leva um monte de coisa. Velho, tudo bem que faço, cara, mas eu não consigo entender isso, cara. Pra mim, isso é de uma... Né? Cara, se tu quer fazer, velho, e a gente faz muito mesmo, né? Mas a gente faz
nós ali e sem criar um estardalhaço, porque soa falso, né? Soa como se tu quisesse uma reciprocidade, alguma coisa nesse sentido. Então a gente faz muito, né? Mas, Ótimo. cara, em situações específicas, gente, calma lá, não vem com essa. Pessoal, e vou agradecer o pessoal que está nos assistindo aqui também, né? Bastante gente assistindo hoje, deixaram várias perguntas que eu não consegui fazer, mas que depois o professor vai ler com carinho aí e responder lá no perfil dele. Com certeza. Caso bizarro, Jamil, vamos rapidamente? Manda lá. Pessoal, o caso bizarro de hoje chama Caso Malone. Imagina que você tem 4.100 bitcoins. Nossa. E aí alguém te liga e fala assim, eu sou do suporte técnico do Google e teve uma invasão na sua conta e eu preciso de alguns dados aqui. E aí a pessoa, de boa fé, passa os dados. Daqui a pouco te liga outro falando assim, eu sou do suporte técnico da sua corretora de bitcoins e teve uma invasão. Vamos fazer uma chamada. Aí abre a videochamada, o cara acidentalmente mostra a chave de bitcoins dele e o golpista consegue pegar tudo pra ele. 230 milhões de dólares em Bitcoin. Um dos maiores golpes da história. Eu fico pensando assim, imagina um golpista que fica ralando aqui pra pegar R$1.000, 7 mil, vendo que um cara pegou em um golpe 230 milhões. Só que, não satisfeito, o que ele fez? Com esse dinheiro, começou a ostentar. Começou a ir pras baladas. Ele comprava bolsa de 50 mil dólares e dava pra uma menina qualquer na balada. Assim. Comprou mais de 30 carros. Ficou muito famoso na internet, esse rapaz. De tanto que ele ficou... Ele pensa naquele Rei do Camarote, lembra? Sim. Só que 50 vezes mais rico. Nossa. E aí, o que aconteceu? Tem um influencer no Twitter que chama ZachXBT, que ele começa a investigar isso, porque ele foi vítima de um golpe. Ele começou a investigar, achou o cara pelas transações, enfim, e mandou tudo para o FBI. O rapaz, em um mês, foi preso. Comprou 30 carros em um mês, foi preso em um mês e tá lá respondendo. Né? Quem quiser saber mais sobre a função, procura Caso Malone. Eu vou procurar. Muito interessante. Nossa. E aí, dentro disso, Jamil, o que eu ia te perguntar e perguntar pro professor também é o seguinte. Uma pessoa dá um golpe de R$1 bilhão, um estelionato. Ela é primária, de bons antecedentes. Outra pessoa dá um golpe igualzinho, só que de R$1.000. Ela é primária, de bons antecedentes. Qual que é a diferença prática da pena que uma vai tomar e a outra vai tomar? Se for o mesmo crime, a diferença do estrago patrimonial vai ser sopesada pelo juiz na dosimetria da pena. Num caso desse, o juiz poderia dar a pena máxima. Já se for um valor pequeno, pena mínima. Tem causa de diminuição de pena, se o valor for pequeno, enfim. Basicamente isso. Mas na prática, o juiz chega a dar o aumento de pena pela circunstância, pelo valor... Sim, tem até vários o máximo. julgados. Sim. Tem precedentes do STJ dizendo que mesmo que seja só uma circunstância desfavorável, o juiz pode fixar o aumento no máximo. Então aí no caso a pena do estelionato é 1 a 5, né? Tem então, outro ponto aí, né? Poderíamos considerar aí, não, nesse caso o estrago é tão absurdo e o comportamento dele depois, enfim, pena máxima, 5 anos. E o juiz pode até fundamentar e dar um regime semiaberto, até mesmo um regime fechado, se for de modo fundamentado. Mas aí tem uma qualificadora também, né? Se for praticado nesse contexto com redes... Assim, mas aí teria nos dois, né? Aí teria no outro, teria nos dois. Seria uma qualificadora, assim, a pena, então ela seria maior. E aí, nos dois casos, teoricamente, caberia a NPP. Não pode, como é que fala? Sim, nos dois casos. O problema é o cara conseguir ressarcir R$1 bilhão, né? Depois de ter gastado tanto. Aí vai ser assim, salve possibilidade de fazer. Já gastei com 30k. Não, mas ele tem aquele juízo de suficiência, né? Aí eu acredito que o promotor não iria recusar com base nisso, né? Sem chance. Exato. Na prática, então, num caso, o sujeito receberia a pena mínima 1 ano, e sequer haveria a pena, provavelmente se resolveria ali no Instituto Despenalizador, e no outro, 5 anos, regime fechado. Podemos colocar assim. Eu acho que sim, tá proporcional. Me parece que sim. Né? Muito bom. E olha, ganhou, né? Porque
deve ter usufruído bem nesse período ali. nesse período todo, né? E ainda assim, 5 anos, considerando o regime semiaberto, Sim. as penas são até que bem baixas, né? Até que houve uma modificação recente que aumenta para o triplo da pena, né? Se não é estelionato cometido nas redes. Não, esse aí que a pena ela é uma qualificadora. Se eu não me engano, aumenta o triplo, né? Agora não tenho certeza. Até pesquisar aqui. Eu tô pegando a diferença na Sim. primeira fase. Mas no caso ali, enfim, teria uma pena bem baixa para quem pegou 1 bilhão, né? Se escondeu bem, vai viver bem depois que sair do semiaberto. Jamil, próximo quadro. Bom, na verdade, aí aqui a gente entraria em outros assuntos, mas daria para ter o confisco de bens e tudo mais, efeitos da condenação. Bom, mas enfim, dá tempo de ir Vou falar rapidamente de um filme que ninguém assistiu, que se chama Autópsia. E é um filme que chega um cadáver lá para eles fazerem a autópsia e, de repente, forças sobrenaturais começam a agir ali no necrotério. É um filme de terror. Mas, sabia que existe um crime... Bom, sabia, né? Mas existe um crime específico para quem deixa de recompor o cadáver. Vamos imaginar que o médico lá, o legista, ele abre o cadáver e dolosamente ele deixa de recompô-lo, dando um aspecto digno ao cadáver. Tem um crime específico na lei de transplantes, a lei 9434 de 97, no artigo 13. E é um crime, então, omissivo próprio. Porque o próprio tipo penal descreve uma omissão, deixar de recompor o cadáver. E aí eu peguei esse tipo penal para trazer uma questão interessante. Tem uma classificação de crime muito pouco conhecida. Vamos imaginar que uma pessoa agarre o médico e segure-o e o impeça de recompor o cadáver. Essa pessoa vai ser responsabilizada pelo crime, porque ela que está impedindo ele de recompor o cadáver. No tocante à classificação, nós temos aí um crime omissivo por comissão. Porque a pessoa vai responder por um crime omissivo, que é deixar de recompor o cadáver, mas por conta de uma ação, de uma comissão, de um fazer, que é segurar o médico. Então é um crime omissivo por comissão, também chamado de crime comissivo impróprio. A gente estuda muito os crimes omissivos impróprios, né? Exato. Mas esse é um crime comissivo impróprio. Que baita. Imagina que você está na prova lá e vem lá. Uma prova oral dissertativa. Fale o que são crimes comissivos impróprios. Não queiram um Jamil na banca. Mas porque na verdade são 4 classificações. Né? Tem crimes comissivos, omissivos impróprios e comissivos impróprios. Muito bom. Professor, o pessoal tá elogiando aqui, ó. Nidal é um baita professor e um baita ser humano. Que exemplo? A Débora Voes falou. A Amanda Risso. Passei na OAB graças ao Nidal. Gisele Barbosa. Grande Nini. Um prazer acompanhar as aulas aqui com essa galera ímpar. São todos uns queridaços, isso sim. Gabriel Rodrigues também, ó. A história do professor Nidal é inspiradora demais, para além do direito, mas para a vida também. Muito bom, pessoal. São muito queridos. Não deixem de se inscrever no canal, porque a gente tem aqui mais de 70 episódios para vocês maratonarem e também em todas as plataformas de podcast áudio. Jamil, quadro spoiler emocional, o que você vai indicar hoje? Eu vou indicar uma série que vou convencer vocês a assistir. Vocês assistiam 24 Horas? Não. Jack Bauer? Eu vi a primeira temporada. Boa. A primeira, sim. Assim, Ele não usou o banheiro uma vez. E vocês assistiam Plantão Médico, ER? Não, eu não gostava. Lembra? Não gostava? Não. Pensa uma mistura de 24 horas com Plantão Médico. Então, é um médico no PS de um hospital abarrotado de gente e cada episódio da série é 1 hora, em tempo real, da vida desse médico ali desse hospital. É muito legal a série, chama The Pitt. The Pitt. Que tá na HBO Como Max. escreve? É The Pit, P-I-T. Pit é buraco, né? Um lugar, assim, insalubre. Sim. Então seria o buraco, né? The Pit. Até no Mortal Kombat tinha uma fase que era o The Pit, não é? Se eu não me Tinha engano. até o The Pit Fighter, lembra desse Pit jogo? Fighter também, é verdade. Bacana, Jamil. Vou pesquisar um pouco. Bem legal. Só para complementar que o crime que envolve fraude eletrônica, ele vai de 4 a 8. 4 a 8, o triplo é na eu tava nem falando da pena...
O triplo é nos crimes contra a honra, quando é nas redes sociais. Sim, sim. Esse aumentou para 4-8, é isso mesmo. Muito bom. Bom, e você, professor? Aqui a gente tem esse quadro, que é o spoiler emocional, que a gente pede para que indique um livro, um filme ou uma série, e não necessariamente relacionado ao tema. Enfim, fica à vontade. Você tem salvo-conduto aqui para indicar o que você quiser. Cara, livros tem vários. Assim, não relacionado a direito penal, tá? Eu leio muito mesmo. Eu sou muito disciplinado em ler. Eu acordo 5h30, mais ou menos, da manhã. Não, mais ou menos 5h30. E aí eu tenho uma série de hábitos, né? E primeiro eu faço uma leitura de livros não relacionados ao direito penal. Vou para academia, depois CISC. E, cara, tem uma série de livros. Há um jeito Harvard de ser feliz. Comece pelo porquê. Mas qual que tocou mais o seu coração, assim? Um que seria assim, olha, esse... Comece pelo porquê. Simon Sinek. Qualquer livro que vocês pegarem de Simon Sinek, leiam. O porquê isso? Ele é porque todos nós temos que criar um propósito, né? Às vezes a gente sobrevive, mas esquece de viver, né? São diferentes, são situações muito distintas, né? Então, quando a gente fala em comece pelo porquê, por quê? Eu gosto muito dessa expressão, por quê? Não, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu olho, por quê? Né? Por que isso? Por que aquilo? Né? E porque tudo tem um porquê. Por que você é juiz? Por que você é advogado criminalista? Por que você é professor? Por que você está fazendo esse podcast? Por quê? Tem que ter um propósito. Então, nós somos movidos a propósito. E esse propósito, quando é muito claro para você, muito claro para a tua vida, ele se expande, ele se irradia nas suas atividades, naquilo que vai te mover. E aí tu vai criar os hábitos. Aí tu cria os hábitos, né, de vida. Então, e ele ensina muito isso. Comece pelo teu porquê. Né? Antes de você ter que você visualizar o resultado, você tem que só entender o porquê que tu quer aquele resultado. Né? Então, assim, ele é um livro extremamente impactante. Claro que ele é um livro que envolve empreendedorismo, envolve motivacional para a vida, mas ele é voltado mais também para um setor meio que de empreendedorismo. Ótimo. Né? Esse livro, ele é simplesmente fantástico. Ótimo, muito obrigado pela indicação, professor. Eu vou dar a minha indicação aqui rapidamente. Eu fiz um top 5 aqui de filmes de vingança. Aí eu postei e tomei bastante puxão de orelha, apanhei bastante, porque não tinha colocado um filme que se chama Código de Conduta no top 5. E eu confesso que eu não conhecia o filme. E aí eu falei, não, agora tem que assistir esse filme. Um monte de gente, mas assim, muitos comentários falando, pô, como que não tem Código de Conduta? E é bom o filme, hein? Eu assisti ontem, o filme, já começa muito pesado, começa com um soco no estômago mesmo, e ele te prende, você quer saber o que vai acontecer. Mas eu não vou incluir no meu top 5. É um filme bom, assistam, mas eu não gostei do final. Você já assistiu? Eu também, não gostei do final. Eu não assisti esse filme. Pra mim, o final foi corrido e foi, sabe, fugiu do filme. Eu tava esperando um final tão bom, mas tão bom, e aí veio aquilo, exato. Tá bom, né? Então, assim, não vou incluir no meu top 5, mas uma menção honrosa, porque é um ótimo filme sobre vingança. É com o Gerard Butler, né? E o Jamie Foxx. E Jamie Foxx. E os dois atuando muito bem. Deixa eu confessar uma coisa também aqui. Eu comecei a assistir uma série a partir de um episódio de vocês, né? Qual? Que o Jamil ele indicou. E ele ficou entre Vale o que tá escrito e o... Puta, agora que teve... Murder, como é que é? Making a Murder. Making a Murder. É isso. Making a Murder. Eu tô assistindo ela. Making a Murder? É sensacional. Eu tô assistindo ela. Já tô na segunda temporada, já tô na terceiro episódio da segunda temporada. Não terminei ainda. Mas logo quando eu vi nas tuas redes... Não é obrigatória para quem trabalha com processo penal. Cara, sim, ela é inacreditável, não é? E o pior de tudo, sabe o quê? Bom, não vou dar spoiler. Né?
né, ainda tá acontecendo. Isso, você se sente mal por pensar, tá acontecendo lá agora. Aí tá acontecendo, né? Ainda tá acontecendo. O que eu recomendo, quem vai assistir Making a Murder, não procure nada sobre Making a Murder na internet, porque você vai saber o final. Não faça o que eu fiz, cara. Você já assistiu sabendo? Foi pesquisar. Não, eu fui pesquisar, cara. Porque não, sabe, tu fica tão... Não faça o que eu fiz. Foi a pior merda que eu fiz, cara. Meio que, sabe, que deu aquela desestimulada, sabe? Porque, cara, tu vê, porra, e aquele são 10 episódios e eu sou muito acelerado, digo, cara, eu quero saber o que aconteceu com esses caras, velho. Mas não, eu vou até o final, assim, mas eu não vou... Não, estragou. Eu não faço o que eu fiz. Então, se tiver Nossa, tem uma hora que o advogado começa a falar da ampla defesa lá, cara, não é? Não, ele fala que é como se fosse um rio, não é alguma coisa assim. Eu lembro que é muito bonita essa parte. E essa série, ela praticamente inaugurou um gênero que é o thriller documental, porque são cenas reais, todas as cenas da série são reais. Isso que me chamou muito a atenção. E ainda assim é um suspense, né? Você quer saber o que vai acontecer e te toca de uma forma... Eu assisti quase que numa madrugada, assim, ó. Eu não conseguia parar de ver. Não, eu também. Agora a minha esposa, já no verão, ela vai para o litoral. E aí eu trabalho lá e, cara, maratonei. Todas as noites estava lá assistindo, né? E o mais impressionante que me chama a atenção é o tempo real. Porra, as coisas estavam acontecendo, cara. Sim. Né? As coisas acontecendo. Como é que eles conseguiram criar um documentário com as coisas acontecendo? Né? É impressionante. Tu começa lá com uma condenação injusta, que eu acho que foi exatamente em relação a isso, e do nada aparece um assassinato, uma menina morta, no meio de um processo indenizatório milionário, e se desencadeia todo. Fico arrepiado de lembrar. Porque o primeiro episódio, não vou dar spoiler, mas... Ele acaba de modo que você fala, resolveu. Resolveu. Aí no finalzinho vem um negócio... Vem a porrada, né? Aí que vem a porrada e aí que vai começar a treta. E eu digo, eu tô arrependido de ter visto o final, mas assim, eu tô curiosíssimo para saber como é que foi a atuação da pós-condenação. Mas eu confesso que a segunda temporada caiu bastante. É que a primeira é que é a que mas conta é boa também, mas eu acho que a primeira o desespero do menino lá, do interrogatório do menino, você fica agoniado. Cara, quem não assistiu, pessoal, assista e não procure nada no Google. Só assista, depois vem agradecer. Não faça o que eu fiz. Eu tô arrependido. Professor, por favor, suas considerações finais. Cara, assim, eu vou dizer, foi um prazer absurdo de estar aqui com alguém que é uma referência para mim na área de direito penal, o Jamil, né, que eu já conhecia. Até quem nós falamos muito foi o Ricardo Dias, que é meu amigo, um grande amigo meu, né, e eu leio o livro do Jamil, eu tiro como base também para eu aprender cada vez mais, né, e ter o prazer de ter conhecido o João. Né, isso foi um prazer antes de nós começarmos a... É aquele salam aleikum, né? Mas a verdade seja dita, antes de nós começarmos esse episódio, nós conversamos bastante e fui muito bem recebido aqui. E já fica o convite também. Acho que nós vamos gravar um podcast amanhã, o Jamil, e fica um convite também para o João. Obrigado. Num próximo... Eu convidei, mas como ele já tem um compromisso para amanhã, também já convidei para participar do nosso podcast. Já fica o convite para o próximo, né? Obrigado. E me coloco sempre à disposição. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui. Uma honra mesmo. Obrigado, Jamil. A honra foi nossa. O professor Nidal não sai do best-sellers lá da Juspodium. Os livros dele não saem lá do top 10, lá tem 5... Tu acompanha aquilo lá também? Não, dos 10, 5 são deles, assim, de forma perene. Não, imagina. Então é uma honra recebê-lo, muito merecido. E nos vemos aí na próxima. Um forte abraço. Obrigado, João, Rodrigo, e até mais. Sensacional. Muito obrigado, professor. Foi excelente. Olha, não consegui ler todos os comentários aqui, mas, pessoal, obrigado por terem assistido, por terem acompanhado até o final. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar essa live com outras pessoas. Fica gravado aqui. E também a gente vai estar daqui a pouquinho em todas as plataformas de podcast, né? Amanhã mesmo já estaremos. Esse episódio já estará em todas e também todos os nossos outros episódios já estão lá. Professor, muito obrigado. Imagina, eu agradeço. Está convidado para voltar também para a gente falar sobre outros assuntos. E não perca o próximo Salvo Conduto Podcast, terça-feira. A gente sempre faz às 8 horas da noite, hoje, excepcionalmente, às 9 da manhã. E foi uma manhã muito gostosa aqui. Obrigado, pessoal. Imagina, eu que agradeço. Grande abraço a todos.